O anglicanismo, para ser compreendido, tem que levar a gente no tempo até a Reforma Protestante. Ou seja, na Inglaterra, desde o século II, século III depois de Cristo, já começou a haver o cristianismo. Evidentemente, pela própria condição de ilha da Inglaterra, da Irlanda, havia uma distância bastante grande em relação ao continente. E daí a igreja foi se formando nas Ilhas Britânicas de maneira muito autônoma, especialmente em contato com os povos celtas. Na Reforma Protestante, naturalmente, toda a Europa viveu um grande conflito, que não foi apenas religioso. Ou seja, havia o grande Império Romano-Germânico e esse império começava a se quebrar com aquilo que hoje se chama a Idade Moderna. Como a Igreja Católica Romana, e tendo o Papa na sua presidência, era a grande patrocinadora religiosa do Império, para poder haver a quebra do próprio Império, precisava quebrar também a Igreja. Por quê? Porque praticamente Europa e Igreja Católica eram a mesma coisa. É por isso que a gente entende melhor porque surgiu o protestantismo nessa grande divisão. Coincide também que essa quebra era o nascimento das nações europeias. Daí se explica como o protestantismo tomou vulto como quebra da unidade católica. E a Inglaterra está nesse processo. Consequentemente, não se tratou de criar uma nova religião na Inglaterra. Tratou-se de continuar a igreja cristã, só que agora, nesse novo momento de afirmação nacionalista. Ora, isso levou a que, no momento em que se quebrou a união com o Papa, começa a haver naturalmente uma associação entre aqueles que romperam a união. Por isso, o catolicismo inglês começa a se relacionar com a Alemanha luterana, com a Suíça calvinista, e começa a haver uma grande influência do protestantismo no catolicismo inglês. O grande projeto da rainha Isabel I, filha do rei que tinha rompido com o Papa, que era Henrique VIII, o grande projeto dela era continuar a Igreja Católica na Inglaterra suficientemente aberta para acolher a tendência protestante que começava a se fortalecer. Até inclusive por um desígnio político de manter o trono sólido e em paz. Daí então nasce o que chamamos o anglicanismo, que é a manutenção da tradição católica com a aceitação de muitos elementos da reforma protestante. O nome antigo da Inglaterra, em latim, era Anglia. É daí que vem a palavra anglicano, anglicanismo, né? Ou seja, uma igreja que tem sua raiz no contexto inglês. No Brasil, o anglicanismo chega já no período do Império, por conta, como a gente sabe pela história, dos acordos comerciais e financeiros com o Império Britânico. A nossa igreja também se denomina episcopal pelo fato de que, entre os grupos cristãos, a partir da Reforma, houve igrejas que não conservaram o episcopado, quer dizer, não conservaram os bispos. O anglicanismo, como pretendia continuar guardando a herança católica, que já vem desde os primeiros séculos, então manteve o episcopado. E para poder distinguir de outras igrejas da Reforma, fez questão de, sobretudo nos Estados Unidos, manter o nome de Igreja Episcopal. E é daí que veio a missão para o Brasil. No Brasil, então, nós conservamos essa terminologia. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Hoje nós estamos agradecendo a Deus pela vida de Tiago, que será batizado. E batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O centro da nossa fé é a missão de Jesus Cristo no mundo, né? Confessado como Filho de Deus, o que significa que confessamos a Santíssima Trindade, e daí a missão de Jesus de salvação, que nos chama a nos engajar, nos comprometer com a redenção do mundo, né? Porque, na verdade, o mundo é criado por Deus e é uma coisa muito bonita, né? O mundo é uma coisa muito bonita, viver é bonito. Só que o mundo está marcado pela maldade, pelo pecado. Basta ver o Brasil, né? E no segmento de Jesus Cristo, como discípulos e discípulas de Jesus, nós temos que nos comprometer com a salvação deste mundo. Eu me referi à Santíssima Trindade, ou seja, se Cristo é Filho de Deus, significa que Deus é o seu Pai, então nasce essa doutrina que a Igreja Cristã formulou nos primeiros séculos, em base às Escrituras, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Evidentemente, isso é um mistério, né, que nós nunca vamos compreender, mas qual é o sentido profundo desse mistério? E é por isso que o cristianismo é profundamente anti-individualista, né? Porque quando dizemos que Deus é Trindade, o que queremos dizer, na verdade, é que Deus é uma comunidade. Deus não é uma solidão de um, Deus é uma relação de mais de um. Ou seja, Deus é um coletivo. Deus não é uma solidão, mas é uma comunhão. E esse é o princípio da vida e esse é o exemplo, é o modelo da vida. E é isso que nós pretendemos viver na igreja. Daí que no centro da igreja está a comunidade. Tem um samba que me lembro que era muito bonito quando cantado por Elisete Cardoso, que é o samba da Mangueira, né? E nesse samba se diz assim: quem canta está como que chamando a gente a olhar a mangueira descendo do morro, a escola de samba. E aí tem uma frase que diz: para entender essa beleza, né, para entender, tem que se achar que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar e que os pés recusam pisar. Quer dizer, a vida é um mistério que se joga para além de si mesmo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que viver na igreja. Celebrar a glória de Deus e nos reportar a esse mistério maior que nos pode humanizar. Porque se nós não nos jogarmos para cima e para frente e nos fecharmos em nós nos desumanizamos. Basta ver o que acontece com os ricos, poderosos, que se fecham em si mesmos e se tornam sempre mais desumanos. Porque tentam escravizar o resto da humanidade ao escravizarem a si próprios, à riqueza e aos seus próprios apetites desordenados, né? Então, essa é a primeira coisa. Por isso que, como é que a gente traduz isso? A gente traduz isso na liturgia. E procuramos fazer a adoração de Deus o mais bonita que podemos. Em seguida, sair da liturgia para atuar no mundo. Esse é o segundo elemento. A ação na base da fé pela salvação do mundo. Toda a atuação social e política da igreja. Essa é a segunda coisa. E que dá sentido à liturgia, senão a liturgia fica uma pura alienação, um puro conforto psicológico para fugir das dores do dia a dia. Não.
Vocês estão vendo aqui a igreja, né, o recinto do templo. O recinto do templo só tem sentido se nós nos reunimos para nos fortalecer como irmãos e irmãs, como comunidade, e daqui sair para servir o mundo, ajudar o mundo a melhorar e as pessoas a serem mais felizes. E aí, se a gente se pergunta, mas o que é que se faz na liturgia? Evidentemente, como todas as igrejas cristãs, nós começamos pela pregação, pelo anúncio do Evangelho, ajudando as pessoas a perceberem qual é o caminho de Jesus. Mas o anúncio do Evangelho não é só falar de Jesus. O anúncio do Evangelho tem que ser, antes de tudo, o nosso próprio testemunho, o nosso modo de ser no mundo. No nosso testemunho também está incluído o serviço aos pobres, né? Porque num país como o Brasil, como é que podemos resistir ao fato de que a maioria da população é pobre e até miserável? Mas não simplesmente para dar alguma coisa, prestar uma assistência. O nosso trabalho é evangelizador, quer dizer, anunciar ao povo que Deus está com eles. E que eles, por isso, são gente. E por isso eles têm que se levantar. Em seguida, quando a gente se converte, se reúne na comunidade. E aí vem a celebração da liturgia. Começa com o batismo, como em toda igreja cristã. Tiago, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E culmina na celebração da Santa Ceia, ou da Eucaristia. Então, esses são os dois grandes sacramentos da igreja, que são os sacramentos básicos, em que a gente se introduz na comunidade, para se fortalecer como irmãos e irmãs, para o serviço ao mundo. Depois vem todos os outros gestos sacramentais, da confissão, da confirmação ou crisma, da unção dos enfermos. Os 7 sacramentos são praticados na igreja, né? Casamento, a ordenação dos ministros da igreja. E todos os momentos de oração que temos, como todas as igrejas cristãs também. Então é por aí que se desenvolve, digamos assim, o dia a dia da igreja, onde o estudo da Bíblia tem que ser realmente uma realidade central.